Bom, pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta trazendo mais informações. E o Glenn Fagundes, dia 31 de julho de 2020, descrição do vídeo, tá o link para esta matéria. Alexandre de Moraes agora comprou uma briga com o Twitter. Olha só, censura de Moraes ultrapassa as fronteiras do Brasil e Twitter diz que vai recorrer. Cara, os camaradas estão achando que são os reis da cocada preta. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você pode e quiser nos ajudar, dar uma força ao canal, seja aí um colaborador, né? Enfim, nos ajuda aí. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou o bloqueio de pessoas investigadas no malfadado inquérito das fake news em redes sociais. Também no exterior. Gente, não é da competência do STF, gente. Não é, os caras estão se achando, eles estão perdendo a cabeça, eles estão ficando doidinhos. Mas eu tô achando é pouco, eu quero que estiquem, vai, vão mesmo, vão com tudo. Eu tô começando a gostar dessa ação deles, cara. Mais um ineditismo. Cara, você quer o quê de um cara que nunca foi juiz, era advogado da pilantragem? Você espera o quê, menino? Que um cara desse não sabe o que é. O cara desse não sabe o que é jurisprudência. O cara desse não sabe o que é jurisdição. Deixa eu me engasguei comigo mesmo, como diz Dona Dilma. As contas já haviam sido suspensas no Brasil, mas alguns dos alvos conseguiram acessar seus perfis por meio de ferramentas que possibilitam o uso de IPS, endereços de dispositivos fora do Brasil, né? O cumprimento parcial da ordem de bloqueio das contas e, consequentemente, da visualização das mensagens acarreta a imposição da multa determinada. Olha, multinha, tem que ter multa no negócio, né? Diante desse fato, intime-se novamente às empresas Twitter e Facebook para que cumpram integralmente a decisão de 26/5 de 2020, reiterada em 22/7/2020, independentemente do acesso a essas postagens se dar por qualquer meio ou IP, seja do Brasil ou fora dele, nos termos da conclusão do laudo pericial acima transcrita, escreveu o ministro em despacho assinado na terça-feira, 28, e divulgado nesta quinta, 30. O ministro impôs multa diária de R$20 mil para as redes sociais em caso de descumprimento. Foi fixado prazo de 24 horas para que os perfis sejam suspensos internacionalmente. Em nota, o Twitter... aí, Alexandre. Aí, continua assim, Xandão. No seu caso é Xandinho. Xandinho, continua assim que você vai bem. Em nota, o Twitter informou que atendeu a decisão, mas a considerou desproporcional e disse que irá recorrer. Eis abaixo a íntegra. O Twitter bloqueou as contas para atender uma ordem judicial proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal, STF. Embora não caiba ao Twitter defender a legalidade do conteúdo postado ou a conduta das pessoas impactadas pela referida ordem, a empresa considera a determinação desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil e, por isso, irá recorrer da decisão de bloqueio. Gente, o Twitter, que já é famoso por dar umas vetadas aqui, umas vetadas ali. Você entende? Uma rede social que já tem uma fama não muito boa, né? Já tem uma fama de censura. Achar o exagero na ação do Moraes é porque a coisa tá feia. Tempos sombrios é o que nós estamos vivendo. Tá aí, gente. Vocês estão entendendo? É por isso que eu falo, cara. É por isso que eu falo. Às vezes a gente quer que o Bolsonaro tome ações, sabe, no começo, mas às vezes é bom deixar, porque os caras estão entrando em desespero. Os caras estão, eles estão tomando ações que não são competentes para eles. Eles estão tomando ações que fogem à jurisprudência deles. Eles vão comprar uma briga, por exemplo, com o pessoal dos Estados Unidos, porque eles estavam colocando o IP dos Estados Unidos. Eles estavam utilizando e aí foge da nossa jurisprudência. O STF, gente, ele está literalmente... O STF está perdendo o controle.
Se vocês pararem para prestar atenção, o STF está se tornando uma entidade sem controle algum, sem embasamento algum. O STF está literalmente sem rumo, ela não tem mais base de onde é o norte, de onde é o sul, de onde é o leste, o oeste, o sudoeste, o raio oeste, o parque oeste, o pinto tudo oeste. Ela não sabe mais onde é nada. Literalmente. O STF está andando às cegas, uma loucura em cima da outra, uma imposição, uma arbitrariedade em cima da outra. Cara, é inacreditável a ação do senhor Alexandre de Moraes, gente. É inacreditável. Agora, você pega aí, quando você vê o Twitter, gente, até agora eu não tinha visto nenhuma manifestação tão direta quanto essa do Twitter. Recorrer contra a decisão do ministro do STF. Eu venho falando para vocês há muito tempo o seguinte, que as ações da CPMI, das fake news, as ações da PL, da PL 2630, vocês sabiam que o presidente da Google é contra essa PL? Tá aí uma informação para vocês que não sabem. Eu fiquei admirado também, né? Mas o inquérito das fake news, tudo isso daqui, gente, com o intuito de calar os conservadores, pode acabar retornando contra eles. No início, as redes sociais aparentemente pareciam que estavam apoiando essa ideia. Só que eles começaram a perceber, e eu falei que isso aconteceria, eu falei, gente, os mesmos hoje que apoiam essas ações malucas, translocadas, inquéritos doidos do STF contra a liberdade de expressão, esses serão os próximos alvos. E eles estão percebendo que pro STF se estender além das fronteiras brasileiras, é porque os caras estão muito confiantes. Ou desesperados. Eu tô mais apostando para o desespero. Eu tô mais apostando para o desespero. E eles estão percebendo que se o STF for adiante, no Brasil pode ser o fim do Facebook, pode ser o fim do Twitter. Porque que adianta você ter uma rede social se você não tem liberdade para usá-la? Se você é controlado? Se você pode ser criminalizado, punido por uma palavra, por uma frase, por alguma coisa? As pessoas vão ficar cabreiras, vão começar a não querer usar mais as redes sociais, vão buscar outra forma. E isso para as plataformas como Twitter, Telegram, WhatsApp, isso é um prejuízo que não tem tamanho. Principalmente a Google, né? Que é uma... Como é que se diz a palavra? É uma referência na mídia digital. É uma das maiores empresas, se não a maior empresa desse fator digital. Aí você imagina esses caras percebendo que esse tipo de ação vai começar a prejudicá-los. É igual aquilo que eu falo para vocês, a história que eu conto para vocês, volta e meia, eu conto para vocês isso sobre a questão de Cuba. Cuba foi lá, o Fidelzinho, para dar o golpe, prometeu o mundo e o fundo. Bom, o fundo ele não deu para ninguém, o mundo também, muito menos. Mas prometeu o mundo e o fundo para todo mundo. Conseguiu pegar pessoas que eram do outro lado, fez elas se aliarem a ele, convenceu elas a mudarem de lado, ajudaram o cara a dar o golpe. E sabe o que aconteceu depois? Ele chamou o Che, falou, ô Guevara, chega aqui, pega o teu fuzil, empareda todo mundo, esse bando de traidor. Não, mas não traímos o senhor não, vocês não traíram eu, mas vocês traíram ele. Eles lá, vai que vocês traíram depois. Mete o fumo em tudinho, pá. Foi o que o Guevara fez. Che Guevara meteu bala pra cima lá junto com o pessoal e o neguinho morreu. Ou seja, os mesmos que apoiaram, os mesmos que acreditaram na ideia do Maduro, onde é que eu vou com o Maduro? Meu Deus, é o Castro, é o Fidel. Os mesmos que mudaram lá pra... Aí o que ajudaram o Fidelzinho a sentar no troninho, Fidelzinho foi lá e meteu fumo neles. A mesma coisa é esse STF. O mesmo STF que hoje está, né? É o mesmo STF que amanhã, se as redes sociais não fizerem alguma coisa, irão também
amarrar as perninhas das redes sociais. Gente, o Brasil não pode viver na mão de ministros da forma que nós estamos vivendo. É uma maluquice, ó. Eu sei que isso já está enfadonho, gente, enfadonho demais dizer. Mas o que nós podemos esperar de uma corte que tem dois juízes do trabalho e 9 advogados? Nenhum jurista de fato. Fala pra mim. O nosso STF é o pior órgão que nós temos, o mais aparelhado, o mais desestruturado, o mais desestruturado e o que possui membros sem qualquer competências para sentar naquelas cadeiras. Porque no mínimo se espera que para ser ministro do STF o cara tem que ser no mínimo um juiz federal. No mínimo. E não tem nenhum deles lá. Nenhum. Nenhum juiz concursado que... Se o Mourinho não tivesse metido os pés pelas mãos, talvez ele fosse o primeiro juiz concursado naquele trem. Eu não sei se o Celso de Mello é. Não, o Mello não é. Acho que não. Mas enfim. Fui, gente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informação.